Senhores telespectadores, convido-os hoje a visitar comigo este convento do Beato em Lisboa. Como veem, é um claustro magnífico. Isto ficou concluído no ano de 1622. Bom, e chama-se-lhe do Beato. Beato porquê? É que isto era uma capelinha pequenina, uma coisa de nada, mas um frade, um Frei António da Conceição, que era um homem muito inteligente, um homem de grande prestígio e de palavra arrebatadora, um homem que toda a Lisboa considerava santo, andou por aí a pedir esmolas e com o dinheiro que reuniu conseguiu transformar o seu pequeno ermitério num convento magnífico. Veem aqui os mármores cor-de-rosa e branco, este claustro enorme. Bom, e esse Frei António da Conceição, quando morreu, a Igreja considerou-o beato. O beato, como sabem, beato é o posto antes de santo. O beato Frei António da Conceição. Lisboa admirava-o muito. Imaginem, quando ele morreu, esteve aqui e vinham peregrinações e cada um queria levar um bocadinho do hábito dele, roubavam um bocadinho, um fio, pois ele por 3 vezes ficou nu, foi preciso vesti-lo outra vez. É claro que isto era o claustro, estava junto da igreja, e eu agora vou levar os senhores telespectadores até ao interior da igreja. Preparem-se e não se emocionem demais. Isto é como se estivéssemos no céu. Eu agora vou levá-los até às profundas dos infernos. A fachada da igreja é esta. No fundo é ainda a que o Beato António imaginou. É claro, faltam-lhe as 2 torres. Ela tinha uma grande torre a cada lado e quando isto foi transformado em fábrica, as fábricas não precisam de torres para nada. Reparem na porta. A porta é ainda da primitiva. Cada porta é de 1600 e poucos. É uma porta com quase 400 anos. Se abrirmos as portas, vemos aquilo em que hoje se transformou a igreja. De igreja já não tem nada. Em 1834 ou 36, isto foi vendido a um industrial e o industrial fez aqui uma fábrica de malte. Portanto, os altares laterais, isto tinha 5 altares, muito grandes, foram transformados em silos de cerveja. Toda a altura do templo foi dividida em 3 pavimentos. Quem for lá acima, aqui ao piso intermédio, ainda vê os símbolos dos altares. Um desses altares era este aqui. Este primeiro era São Bartolomeu, que nos livra do diabo. Mas havia ali um outro que era a Nossa Senhora das Barraquinhas. Era um altar da gente do povo, em que pediam a Nossa Senhora que protegesse as suas barraquinhas, pequenas casas onde viviam e em que pediam que os temporais lhes não levassem. Como veem, é o cadáver do que já foi uma fábrica, mas o mais dramático é o que nós iremos encontrar lá adiante, no que outrora foi o altar-mor. A Capela-Mor era aqui e diz o céu aberto na terra, que é uma crónica monástica do século XVII, que era a capela mais alta que existia em Lisboa. Ainda se vê as paredes de mármore branco e cor-de-rosa. Foi aqui nesta capela que uma filha dos segundos condes de Linhares, Dona Joana de Noronha, mandou instalar o panteão da família.
O Panteão dos Noronhas era aqui. Vêm atrás de mim uma lápide, só conseguem ler as primeiras letras, reparem com atenção. S, quer dizer, sepultura de Dom António de... Depois fizeram aqui um muro de tijolo que tapou. Mas se formos ao lado de lá, do muro, vê-se que a lápide continua. Felizmente não destruíram a lápide. Embora em algum, não sei em que altura, alguém a violou e fizeram um buraco na lápide, talvez pensando que por detrás podia haver algum valor. Isto era um erro, porque estas pedras não são as sepulturas. Estas pedras dizem de quem eram os túmulos que estavam em cima delas. Em cima de cada pedra, no vão da parede, ficava um túmulo, diz que estavam apoiados em leões de mármore preto. Mas tudo isso, túmulos, leões, tudo desapareceu. Ficaram as pedras. Esta é do primeiro conde de Linhares, que era filho do primeiro marquês de Vila Real. Foi um homem muito importante no seu tempo. Era escrivão da puridade do rei Dom Manuel. Este homem tinha um alcunha, chamava-lhe o Narizes. O Narizes por uma razão. Em África, no norte da África, ele era valente e foi à caça do leão. Mas um leão saltou em cima e com a garra desfez-lhe a cara. Ele ficou com uma cara realmente disforme. Era por isso que ele chamava o Narizes. Tem um papel importante na vida portuguesa. É, por exemplo, ele, o comandante da expedição militar de 1415, Mamora, Norte de África, uma expedição que terminou desgraçadamente. Morreram lá muitos portugueses e não se conseguiu fazer nada. A toda a volta, a Dona Joana de Noronha mandou pôr os túmulos dos seus antepassados. E isto tem diretamente que ver com a vida de Camões. Vou-lhes mostrar agora a lápide sepulcral da mulher que encheu de ternura e de saudade os versos de Camões. O túmulo que se encontrava naquela parte que hoje está entaipada por azulejos foi feito para o segundo conde de Linhares, está aqui, Dom Francisco de Noronha, e para a mulher dele. Ele foi casado com Dona Violante de Andrade, filha de Fernando Álvares de Andrade. Ainda há dias vimos a placa funerária deste Fernando Álvares de Andrade no Museu do Carmo. Ora bem, foi casado com a Violante Álvares, que também aqui jaz. Ora, isto tem uma história estranha. Não é verdade que aqui tenham estado os restos mortais dos dois esposos. Ele morreu muito antes do túmulo estar feito e guardaram-lhe os despojos na Igreja da Graça. Passados uns anos, foram tirá-los para os meter num sarcófago pequeno, mas viram que o corpo não tinha sido corrompido pelo tempo, estava inteiriço, e tentaram metê-lo à força na caixa onde deviam pôr as cinzas, e lá ficou muitos anos. Até que finalmente isto ficou feito, e então resolveram fazer a transladação para aqui. Abriram a caixa e viram com grande espanto que o corpo continuava incorrupto e, mais do que isso, não estava rígido. Tudo isto foi escrito, existe a ata escrita, eles consideraram isso um grande milagre e viram que não cabia naquele pequeno túmulo que lhe tinham destinado e entenderam que ele não queria ir para este túmulo. Entenderam isso, não sei porquê. E enterraram-no para ali, debaixo do altar-mor, e nunca fez companhia à mulher. Portanto, quem aqui esteve sepultada foi realmente a ama de Camões, Dona Violante de Andrade, filha de Fernando Álvares de Andrade. O facto de os frades o não quererem enterrar juntamente com a mulher foi nessa altura muito comentado.
eles não se tinham dado bem em vida e dizia-se que também não se queriam juntar na morte. E isso tem a ver com outra coisa que lhes vou mostrar. Outra lápide muito comovente é esta: sepultura de Dom António de Noronha, primeiro filho dos segundos condes de linhagem, Dom Francisco e da Condessa Dona Violante, que os mouros mataram em Ceuta em 29 de abril de 1553, sendo ele de 17. Dona Joana de Noronha, sua irmã, que nunca casou, lhe fez esta capela à sua custa. Quando a acabou, que foi no ano de 1622, trasladou seus ossos da sede de Ceuta a esta sepultura e não a deu aos mais irmãos seus, porque 2 deles morreram em África com El Rei Dom Sebastião e outros 2 nas partes da Índia, e 2 outros são religiosos na Ordem de Santo Agostinho. Isto é, portanto, uma lápide em memória do grande amigo de Camões, Dom António. Os biógrafos dizem que Camões foi mestre de Dom António, penso que não há fundamento nenhum para isso, mas era escudeiro na casa do pai de Dom António e dedicou-lhe algumas poesias extremamente comoventes. Agora, o estranho é que a própria Dona Joana, que pensou em meter aqui toda a família, tem ali uma lápide a dizer que ela é que não está cá. Vamos vê-la. Dona Joana, a construtora do panteão todo, tinha reservado aqui lugar para ela. Vê-se lá em cima, recoberto de tijolos, o vão onde deveria ficar o túmulo. Bom, mas arrependeu-se e mandou, em vez do túmulo, pôr aqui esta pedra que diz: não tomou Dona Joana sepultura para si nesta capela, por se enterrar dentro no mosteiro da Anunciada, a que sempre teve muita devoção e afeição, e onde tem 4 irmãs freiras. Acabou-se esta capela no ano de 1622. Isto é, a própria construtora do panteão, depois de ter trasladado para aqui os restos do avô, dos pais, dos irmãos, ela não quis ficar aqui e ficou na Anunciada. Bom, a fábrica do malte acabou, o panteão dos Noronhas ninguém mais se lembrou dele e hoje é praticamente um espaço abandonado. Apesar disso, é em toda a Lisboa, eu digo mesmo em todo o nosso país, o lugar com mais reminiscências camonianas. Está ali representada praticamente aquilo que era a família de Camões, porque ele não teve outra família. Lá está o Dom Francisco de Noronha, de quem ele era escudeiro. Lá está a Violante, que ele cantou nos seus sonetos. Lá está a Joana, que lhe mandou pintar o retrato. Lá está o senhor Dom António, o tal garoto que morreu em Ceuta e que o comoveu tanto que ele, num poema, pede que alguém, alguma vez, vá àquele lugar onde ele morreu e deixe lá escrito, num penedo, numa árvore, em qualquer parte, uma pedra que diga assim: memória sou, que grito e dou testemunho em toda a parte do mais formoso espírito que roubaram do mundo amor e Marte. Roubaram amor e Marte por uma razão. Marte é a guerra e ele realmente morreu na guerra. Amor, porque ele foi lá posto em Ceuta aos 17 anos por causa do namorico que tinha aqui em Lisboa e que o pai, aquele Dom Francisco, de quem há pouco lhes falei, não quis que o rapaz tivesse aquele namorico. E chegou a dizer, preferia vê-lo morto a vê-lo casado com essa mulher.
e um servidor lá de casa, o Francisco de Moraes, também escritor, deu-lhe esta resposta: se Vossa Senhoria o quer ver morto, é simples, olhe, mande-o para Ceuta. O pai mandou-o para Ceuta e, passados poucos dias, ele caiu numa cidade, ele e muitos cavaleiros portugueses, e foi morto e degolado. Os despojos que lá embaixo estão enterrados são o esqueleto de um jovem, mas não tem cabeça, foi degolado. Tudo isso evoca Camões sob todos os aspectos. Aquele é o panteão dos amos de Camões. E isto é muito importante, os amos de Camões. Como sabem, durante muito tempo, a vida de Camões era objeto de muitas fantasias. Chegou a haver quem dissesse que ele esteve apaixonado por uma princesa, é a tese da infanta Dona Maria, porque ele era muito fidalgo, e, portanto, como ele diz sempre que a senhora está num plano muito superior ao dele, mais superior que a grande fidalgo, só sendo da Casa Real. E assim nasce a tese da infanta. Simplesmente não era fidalgo. Era um escudeiro, o pai dele era transmontano, ali da região de Chaves, e ele serviu aqui, primeiro, como escudeiro, na casa daqueles condes de Linhares. Sabem que o Camões, a certa altura, quis que nós conhecêssemos a sua própria vida. E então escreveu um grande e belo poema, um dos mais emocionantes poemas que até hoje se escreveram em Portugal, que é a famosa Canção Décima. Também chamam a Canção Autobiográfica. É um poema muito angustiado, é aquele que começa: vinde cá, meu tão certo secretário dos queixumes que sempre ando fazendo, papel com quem a pena desafogo. É uma altura em que ele já tem como único confidente, como único amigo que lhe ouve as queixas, o papel em que escreve. E depois diz: eu vou contar aqui a minha vida, isto vai ser, enfim, alguma consolação. E termina: triste de quem com tão pouco está contente. Depois começa a contar a vida, mas começa de uma forma que de facto induz em erro. Começa por dizer: foi minha ama uma fera, que o destino não quis que tivesse esse nome para mim uma mulher, nem haveria. Bom, é claro, todos os biógrafos, então a ama foi uma fera. Ora, ama é a senhora que dá de mamar, que aleita, que cria uma criança. Ama é quem cria a criança. Como é que pode ter sido uma fera? E houve muitas hipóteses, desde o século XVII, que se andou à volta disto. O que ninguém se tinha lembrado é disto, é que ama não quer dizer necessariamente a mulher que dá o leite. Ama é o feminino de amo. Ama é a esposa do amo para quem o poeta trabalhava. Ora, nós hoje sabemos perfeitamente, e ninguém põe isto em dúvida, que Camões trabalhou na casa do segundo conde de Linhares, do Dom Francisco de Noronha. E, portanto, esse era o amo, a ama era a esposa do Dom Francisco de Noronha. Era aquela dona Violante de Andrade, cuja pedra vimos lá embaixo. Aquela é que era a fera de que ele se queixa. Claro, fera num sentido muito poético, fera no sentido da mulher que o fez sofrer, da mulher que de certo modo o perseguiu a certa altura da vida e da mulher pela qual ele durante a vida inteira teve um sentimento fortíssimo. E esta ideia é tão simples. Ama não é a mulher que dá de mamar. Ama é a senhora a quem se serve. Esta ideia tão simples alterou completamente as nossas ideias sobre a vida de Camões. Hoje sabemos quem era a ama. Era a Violante, que está lá embaixo enterrada. Hoje conhecemos todos os passos da vida da Violante. E hoje a lírica de Camões é perfeitamente clara. Hoje já não há mistérios. Antigamente havia
dezenas e dezenas de versos enigmáticos. As pessoas diziam, mas que diabo quer isto dizer? Hoje tudo é simples como água e conhecemos a vida de Camões. É claro que é uma vida desgraçada, porque ele amou a ama, sabemos onde, em frente de Coimbra, em São Martinho do Bispo. Há uma canção espantosa, que é uma das mais belas canções de amor jamais feitas no mundo, a canção quarta, em que ele descreve a sua primeira experiência de amor. Parece que todo o mundo bailava à sua volta. Ele é que era vivo, mas quem estava vivo eram as montanhas, eram os troncos das árvores, eram os bandos das aves, e as pétalas brancas caíam sobre os seus corpos nus. É uma coisa impressionante. Bom, simplesmente, é claro, o marido da Violante, que entretanto se tinha deixado nomear embaixador em Paris, voltou da embaixada, soube disso, não gostou, mandou o rapaz embora e ele foi parar a Ceuta. São os anos de Ceuta, também há poemas emocionantes, e quando volta de Ceuta, claro, o Dom Francisco de Noronha já não quer aquele moço atrevido ao seu serviço. Bom, ele anda por aí, numa boémia um pouco, enfim, e é nessa altura que ele tem o projeto de casar com a filha da Violante, com a filha, a Joana. Bom, é esse, como ele diz na autobiografia, a causa verdadeira do seu drama. Ele diz que casou a furto, mas casou. A verdade é que a família não acreditou. Ele foi preso, foi torturado, porque o processo penal do tempo era assim mesmo. Esticaram, ele ficou aleijado, ele andava de muletas. Bom, e depois foi parar à Índia, andou por lá 17 anos. É durante esse tempo que ele escreve os Lusíadas. E quando volta, publica os Lusíadas em 1572, e depois já não durou muito tempo. Ele parece que morreu em 1580, mas a poesia do último período é já uma poesia de poeta célebre, uma poesia de consagrado. É talvez a pior parte da poesia de Camões. A melhor é desse ciclo dramático, desse ciclo em que ele ama desesperadamente uma mulher, mas que é perseguido, não é correspondido. Depois é o ciclo elegíaco, escrito no Oriente, nas partes da Índia, nos longínquos penedos de Macau. Tudo isso é a parte genial dos versos de Camões. E é claro que, sem se perceber a vida, não se percebem os versos. Quando se ensina, quando se quer que os nossos estudantes gostem de Camões, é preciso explicar. Os versos estão aqui. É preciso explicar-lhes o que é que isto quer dizer. Tudo isto, aquele lindíssimo claustro, as salas conventuais, as ruínas da igreja, tudo isto está na posse privada e pertence a uma empresa que é dona de uma indústria famosa em Portugal, uma panificadora fundada na primeira metade do século XIX e que ainda hoje existe. Devo dizer que os donos desta indústria têm dado uma lição de atenção e cuidado pelo passado. O claustro, as salas do convento estão tratados com toda a minúcia, com todo o respeito. Bom, já o mesmo não posso dizer da igreja e do Panteão dos Noronhas, porque aí há realmente um problema difícil. Há ali dois monumentos. Um é um forno de malte dos fins do século XIX e, portanto, uma peça muito importante da nossa arqueologia industrial. À volta, o Panteão dos Noronhas, que é o mais notável monumento epigráfico que existe no nosso país e a mais completa evocação das circunstâncias que rodearam o maior poeta português de todos os tempos. O lugar, portanto, ideal
para fazer um museu para Camões. O que é que se irá escolher? O forno de Malte? As lembranças de Camões? Bom, esse é um problema que os grandes arquitetos serão com certeza capazes de resolver.